Esse podcast é um oferecimento da Nova Odontologia, a sua nova maneira de sorrir. Em Brodowski, na Rua Moreira César, número 204. O telefone é o 994429803. Nova Odontologia, a sua nova maneira de sorrir. Pode rodar a vinheta. Lavar a louça tira a masculinidade? Isso é mito ou é verdade? No Boca a Boca de hoje, eu recebo uma terapeuta sistêmica que mergulha fundo nas camadas mais profundas das relações familiares. Ela não veio aqui com resposta pronta, não, mas ela vai te fazer pergunta que vai mexer na sua alma e vai cutucar muito tabu. Juntas, nós vamos falar sobre esse tema que tem sido muito difundido aí nas redes sociais. Energia masculina, masculinidade. E a gente vai descobrir se o homem que ajuda na tarefa doméstica, se ele perde realmente a masculinidade ou se isso é só desculpinha para afirmação de gênero. Seja muito bem-vinda, André Santos. Obrigada, Bru, muito obrigada. Prazer estar aqui com você, viu? Muito prazer com vocês. Conta um pouquinho pra gente, André, o que você faz, aonde que a gente te encontra. Eu sou terapeuta sistêmica, familiar, também atuo muito fortemente na área comportamental. Não sou só terapeuta, sou uma mentora. Eu falo que eu sou mentora de mentalidade, mentora de transformação. Sempre quando nós queremos nos transformar, nós precisamos evoluir, sair de um ponto A para ir para um ponto B. E na maioria das vezes, isso traz para nós muitas dúvidas, muitos questionamentos, muito sofrimento, angústia, e eu acabei vendo muito em mim uma pessoa que ajudava o outro a pegar na mão e ajudar nessa travessia da transformação. E foi assim que nasceu essa Dre, que hoje em dia eu até brinco, falo que é para assuntos aleatórios, né? São assuntos assim, as pessoas chegam com as mais diversas perguntas. E também atuo muito forte na mentoria para mulheres, mulheres que estão querendo se destacar no seu segmento, como marca, se posicionar, né? Mas sempre olhando para a identidade, para a mentalidade, para que isso se torne alinhado o suficiente para a gente ser quem é no mundo. E vocês me encontram nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @tresantosmentora. Mas por lá, é o lugar que vocês me encontram todos os dias, eu estou ali, fortemente. André, e o tema que a gente trouxe hoje para conversar aqui é um tema que eu falo com conhecimento de causa, viu? Já passei por isso em relacionamento. E me fala uma coisa, André. Quando o homem ele diz que o fato dele lavar a louça ou de ajudar em alguma tarefa doméstica tira a masculinidade dele. O que isso está revelando para a gente de verdade do ponto de vista sistêmico? É uma crença espiritual? É uma desculpa? É uma fuga da realidade? Primeiro ponto que é muito importante a gente entender é que não existe o que é para mim é para você. Para cada cabeça existe uma sentença. Por quê? Para todo olhar que eu desenvolvo, para toda fala que eu articulo, manifesto, existe um pensamento e existe um sentimento que permeia essa fala, essa formatação, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que para cada pessoa existe um pensar, um sentir e um manifestar de modo diferente, né? O Jung, ele trata de uma maneira que eu gosto muito, que ele fala que nós temos a nossa mente individual e nós temos a nossa mente coletiva. Então, o individual, sou como eu penso em relação ao que eu estou fazendo. A mente coletiva é como o
todo pensa em relação ao que eu estou fazendo. Tudo que eu sei, tudo que eu penso e tudo que eu sinto vem de uma base sistêmica. Como assim? Tudo que eu estou falando para você, eu estou passando pelo meu pensamento e pelo meu sentimento antes de te trazer, certo? Como uma pessoa que conhece a mentalidade e o comportamento humano, eu anulo o meu sentir e o meu pensar para trazer uma formatação de uma maneira mais na totalidade, dessa coisa mais macro. Mas quando eu vou falar do meu ponto de vista, eu vou trazer da minha mente individual e não do coletivo. E a minha mente individual, ela é formatada até que eu desenvolva o meu modo operante adulto, ela é formatada por tudo que eu vi, vivi, senti e registrei como certo, errado, bom e ruim, vindo do meu sistema familiar. Ou seja, onde eu aprendi o que é ser homem, mulher, casado, solteiro, pai, mãe, profissional, amigo, irmão, tudo eu aprendi na minha base familiar. Logo, se no meu sistema as pessoas acreditam que um homem que lava a louça, um homem que cuida dos filhos, um homem que faz comida, um homem que chora, ele não tem uma masculinidade ativa, eu vou acreditar que isso sim vai me deixar dentro de uma condição mais feminina. Por quê? O olhar do sistema desenvolveu isso para mim e eu passei a acreditar. Logo, eu também posso começar a olhar um monte de coisa e começar a tirar novas conclusões, né? Novas conclusões que são convenientes para mim, novas conclusões que vão de encontro com aquilo que eu não quero fazer, que eu quero me afastar. Né? Então, é todo um olhar de para que eu estou pensando assim nesse momento e para que eu acredito nisso daqui. Né? Se eu acreditar que água com gás dilata o estômago e faz com que eu coma mais, eu vou acreditar que água com gás dilata o estômago e faz com que eu coma mais. Até que eu tenha o discernimento de pesquisar sobre isso de uma maneira mais profunda e entenda que isso não é uma verdade, é um mito. Mas que uma pessoa falou, outra falou, outra falou, e chegou para mim e eu acredito que é assim, por exemplo. Então é tudo, né, Dre? É um pouco de crença, um pouco de padrão familiar, ou um pouco de desculpa também, um pouco de conveniência. Um pouco de tudo, eu acredito. Só que tem um ponto muito interessante. Se eu acredito, eu passo a ditar aquilo como sendo uma verdade absoluta para mim. O meu corpo funciona de acordo com o que eu penso e sinto. Então, se eu acreditar que isso está me tirando a minha masculinidade ou feminilidade, sim, isso pode acontecer. E totalmente. Tem um pessoal aí, eu vi, viu, gente? Isso eu vi no TikTok. Tem um pessoal falando que o homem lavar a louça em casa ou ajudar a esposa nas tarefas domésticas, isso causa baixa da testosterona. Eu falei, uau, será que isso é verdade? Meu marido adorou a história. Inclusive, foi ele que me mostrou esse vídeo. Eu, particularmente, eu não acredito que isso seja verdade, não. Você conhece, Dri, algum embasamento científico que diz isso, que correlacione o homem ajudar em casa com a baixa da testosterona, que pode vir pela idade e por inúmeros fatores que causam a baixa hormonal, e não só a tarefa doméstica, né? A grande pergunta é: como eu me sinto quando eu estou lavando a louça? Eu sinto que isso é uma inversão de papel? Eu sinto que a minha mulher deveria estar fazendo isso e não eu? Eu sinto que eu estou sendo eu vou usar até um termo super chulo que faz parte da mentalidade coletiva. Eu sinto que eu estou sendo um marica porque eu estou fazendo isso. Aí, ó, se eu ficar fazendo isso com muita frequência, sentindo isso com muita frequência e me julgando sendo isso com muita frequência,
automaticamente eu vou precisar provar que isso está acontecendo. E eu posso sim manifestar uma baixa da testosterona. Agora, eu lavo a louça, ok, tá tudo certo, faço comida, ok, tá tudo certo. Mas se houver uma grande inversão de papel dentro do sistema, porque o que que acontece? É uma coisa, você vai talvez até saber o termo técnico, científico da coisa. Quando você perde um rim, certo? Você tem dois, não é isso? Esse um rim para de funcionar. O outro rim, ele automaticamente vai fazer a função pelos dois rins. Faz sentido? Ele vai pegar tudo ali e vai Sim. começar a trabalhar em função dos dois. O sistema familiar é a mesma coisa. Se falta uma energia feminina dentro do sistema, por quê? Porque o feminino do sistema também não está exercendo a função dele dentro do que é saudável para o sistema, tá? A parte que sentir isso, ela pode começar a viver essa outra função para poder suprir a demanda que ela acreditou que está disfuncional. É como faltar o pé dessa mesa, ela vai cair. Alguém vai ter que vir aqui e fazer alguma coisa, senão ela vai cair. Então, o sistema ele precisa de sustentação, tá? Um sistema familiar, ele sempre vai ser composto por essas duas energias. Não importa quem vai fazer, as duas energias precisam estar presentes no sistema. Por isso que as mulheres facilmente, quando tem a ausência do masculino, 49% dos lares do Brasil são compostos pela ausência do masculino. Uau. Tá? É muito, isso é estatístico comprovado. Existe a ausência do masculino. A mulher vai vir e ela vai fazer a função pelas duas partes. Só que logo, eu sou composta por toda a minha biologia, a minha fisiologia feminina, é igual tal, né? Dentro de todo masculino tem um pouco de feminino, dentro de todo feminino tem um pouco de masculino. Eu tenho essas duas energias dentro de mim. Qual vai sobreviver? A que eu der mais comida. Se eu dou mais alimento para minha energia feminina, automaticamente o meu corpo vai entender na minha fisiologia que eu preciso de mais testosterona. Se eu nutro mais a minha parte feminina, ela vai me dar mais progesterona ou produzir menos testosterona, tá? E aí, o que que acontece com isso? O sistema vai precisar se equilibrar de uma forma ou de outra. Então, na ausência de alguém que um do sistema enxergar que ali existe uma cadeira vazia precisando de cuidado, ele vai cuidar. Quando nós falamos de energia masculina e feminina, eu gosto sempre de trazer isso. Por quê? Energia feminina não é mulher e energia masculina não é homem. Todos nós somos compostos de 50-50, porque temos um pai e temos uma mãe. Então, ambos fizeram função. Masculina, atividade, velocidade, precisão e direta ao ponto, não faz curva. O espermatozoide, quando ele sai do saco escrotal, passa e vai para fecundar um óvulo, ele tem um único objetivo: chegar ao destino. E ele não vai olhar para nenhum lado, ele vai fazer a função dele, pá, pronto, chegou. Então, precisão, velocidade, atitude, sem fazer rodeio, tanto que espermatozoide que faz rodeio não fecunda, né? Tem os espermatozoides lentos e os que circulam nos Sim. espermogramas, por exemplo, né? Quando eu estou na minha energia masculina, é isso que eu vou fazer. Energia feminina, o que que é? Acolhimento, abraçar, é acalentar, é nutrir e multiplicar. Isso é energia feminina, certo? Então, o que que acontece? Se o homem precisar nutrir, educar, acolher, ele vai se dotar mais de uma energia feminina. Tá errado isso? Não, desde que seja tranquilo para mim.
Dre, mas isso vai baixar a testosterona dele? Depende. Se ele deixar de se sentir másculo por fazer isso, pode ser que sim. Se ele olhar para ele e falar: "Eu sou um homem posicionado, eu tenho todos os atributos de um masculino, de um macho alfa, só que eu também posso fazer isso daqui". Como? Sem sair do meu lugar. Do meu lugar eu sempre tenho força, sabe? Só que aí o que que acontece? A gente faz muito por todos os lados e aí a gente adoece. Por quê? A doença só aparece para notificar que algo não está saudável dentro. Entende? Então, se eu estiver fazendo, mas eu sentir que aquilo está me adoecendo, eu vou sim provocar diminuições ali, porque eu vou ter excessos, né? Eu vou ter sofrimento, eu vou nutrir mágoa com aquilo que eu estou fazendo. Então, isso pode se tornar um problema. Percebe como que tudo é totalmente analítico, mas não é uma análise objetiva e clara, ela é profunda e emocional? O que que eu falei pra vocês? Que ela ia mexer na sua alma, ia cutucar muita coisa aí que tá adormecida. Ela é assim, viu, gente? Mas o que eu tenho percebido, André, é que isso está muito difundido. É que o algoritmo das redes sociais, eles direcionam ali as nossas pesquisas. Mas para mim tem aparecido muito esses vídeos reforçando essa ideia de energia masculina é só do homem, a energia feminina é só da mulher. E eu tenho percebido que as mulheres, elas cada vez mais estão sobrecarregadas por discursos como esse. Que a Sim. mulher antes, né, a mulher feminina. Tem até uma novelinha que a criança falava isso, mulher feminina, homem masculino. Mas a mulher feminina antes, ela só ficava em casa, cuidando dos filhos, fazendo a comida, cuidando da casa. Hoje, a mulher sai para trabalhar todos os dias. A mulher empreende, as mulheres são líderes à frente de empresas. E aí, no familiar, no íntimo, ela se depara com situações como essa, em que muitas vezes ela não tem ajuda Uhum. e ela precisa desempenhar essa função fora de casa e chega em casa, ela tá com toda essa função do feminino acumulado para ela. Então eu tenho percebido que acontece isso. A mulher se sobrecarrega e o homem ele fica até infantilizado às vezes. Porque eu vejo um homem que é birrento, homem que reclama feito criança. O que que a sistêmica enxerga disso, dessa sobrecarga feminina? É, é muito simples para um homem aceitar ordens de uma mulher. Por quê? Ele já vem fazendo isso desde que ele nasceu. Não é difícil para o homem deixar a mulher coordenar a vida dele. Por quê? Lá na casa dele existia alguém que fazia isso, né? Se no sistema de origem a mãe tem a maior demanda de ordem, por quê? Tem muito sistema que é assim: o pai trabalha, vem e a mãe é que paga todas as contas, que arruma a casa, que coloca ordem nas crianças e fica muito bem distribuído isso. Eu sou o masculino que sai da caverna, mata o leão, o tigre dente de sabre, trago, jogo dentro da caverna e você escarna, divide as partes e coloca quem vai comer qual porção. E depois disso, o homem entra para a caverna e ele vai fazer o momento dele de descanso, porque houve muita exaustão no processo da caça, certo? Enquanto isso, a mulher ficou ali na caverna, não tinha panela para lavar, não tinha pó para tirar, né? Não tinha. Quem já assistiu, assiste os Crudes, aquele filminho, com visão sistêmica, é assim, um despertar extraordinário. Aí a gente vai vindo para o mundo, para essa coisa muito do pós-moderno, né? O que que acontece aqui no pós-moderno? Existem muitas ambições, existem muitas necessidades. Então, o ser humano sai do modo de preciso só comer para sobreviver e me esconder do predador para não morrer. Ponto. Qual é a minha função? Procriar e fazer com que o mundo
se encha de pessoas, certo? Chega aqui nessa era, a gente começa com essa alta demanda de coisas para conquistar, de coisas para encher uma casa, e uma parte só quando o sistema está completo, né? Que está o homem e a mulher. E uma parte só normalmente não dá conta da demanda, porque começa a se usar muito mais recurso para poder constituir o sonho do projeto de vida do casal, da família, né? Então, são filhos em escolas particulares, reforma de casa, uma casa maior, uma viagem que eu quero fazer, um carro que eu quero trocar, né? São as ambições do mundo pós-moderno, e que não está errado, e não existe certo e errado. São sonhos, projetos e objetivos? Maravilha. Entende-se que essas duas partes vão precisar sair para que isso aconteça. Então, tudo precisa ser acordado e acertado entre as partes. Por quê? Marido, eu vou sair também. Eu vou caçar com você também. Quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai fazer a função? Ah, nós vamos deixar na escola. Tá bom. Só que vai ter um momento que vai voltar para cá. Como que nós vamos fazer para que isso aqui aconteça? E se eu não for, como vai ser? Eu lembro quando eu decidi fazer a minha transição. Dre Santos, mulher, eu não posso falar esse termo, né? Eu acho. Não posso, que eu uso muito quando eu falo disso. Que são as mulheres pintudas. Se não pudesse, põe o pi depois. Aqui no Boca a Boca não tem trava na língua, Adri. Pode soltar a língua. E são as mulheres pintudas. Eu lembro quando eu fiz a minha transição de mulher pintuda para mulher posicionada, eu não entendia nada do que eu entendo hoje. Muito menos como eu entendo hoje. Eu falo que como eu queria ter tido a mim mesma na minha própria vida há 7 anos atrás. Eu era uma mulher que saía, fazia, e eu era realizadora para um caralho. Nossa, eu era foda, muito foda. Fazia muito dinheiro, punha o negócio para rodar mesmo. Chegava a época de viajar, eu falava, marido, nós vamos viajar. E ele falava, não tem dinheiro, eu falava, não tem problema, deixa comigo que nós vamos. E eu ia lá e fazia o rolê acontecer e tudo. Só que isso me colocava num lugar de arrogante. Por quê? É aquela frase do coletivo incutido: eu não preciso de homem para nada. Você está aqui, mas eu não preciso de você. Eu preciso. Eu posso escolher não ter, mas eu preciso. Nós somos opostos e complementares. A gente se encaixa. E aí eu olhei e vi que o dinheiro me fazia arrogante. O que eu fiz? Perdi todo o dinheiro. Verdade. Acho que vou precisar marcar uma sessão, porque eu tô me sentindo uma mulher pintuda agora, gente. Deixei de fazer dinheiro. Por quê? Eu confundi a palavra submissa com inferioridade, com estar debaixo da tutela do meu marido. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Eu, inconscientemente, tá? Não fiz isso de propósito nem de caso pensado. Mas quando eu vi isso, eu falei, eu preciso arrumar isso daqui. Porque quando eu comecei a entender, eu olhei para o sistema e falei, eu via muito que o desenvolvimento das mulheres, que é extraordinário, magnífico, perfeito, e que eu prego todos os dias que é necessário, se a gente não cuidar, ele acaba com os casamentos, porque a gente não sabe dosar as coisas. Eu tenho visto e eu vejo isso no consultório, nas mentorias, muito forte. Casamentos que não tinha uma vírgula para acabar. Casamentos que eu olho e falo, que pena que foi assim. Essa família era perfeita, não precisava ter acabado se tivesse equilibrado as energias. Se essa mulher não tivesse sido mãe desse homem, se esse homem não tivesse sido filho dessa mulher, se esse homem não tivesse sido pai dessa menina, isso não tinha acontecido.
Só que às vezes a gente chega lá no fundo e lá já não tem mais o que ser feito. Precisa de muita sabedoria, de muita humildade, de muita desconstrução, de muito desapego para eu conseguir fazer isso. E quando eu fiz, eu olhei e vi isso. Eu falei, o desenvolvimento feminino, ele acaba com os casamentos. E o meu casamento é um pilar que eu vou preservar. Eu não vou deixar ele acabar, porque eu não queria, né? Eu entendi que eu tinha as minhas falhas, entendi que ele tinha as falhas dele, entendi que ele vinha de um sistema de uma mãe extremamente pintuda e que era muito simples para ele acatar as minhas ordens, e não era acatar porque ele era pacato, não. É acatar porque ele não é briguento, porque ele é tranquilo, porque ele é um homem de paz e não de guerra. E eu vivia com uma lança na mão, porque eu venho de um sistema de mulheres guerreiras e lutadoras. Então, para mim era muito fácil catar e, sabe, facinho. E para ele era muito fácil baixar a guarda para a gente não brigar. E aí eu falei, bom, então eu vou ficar aqui quietinha. E aí, sem perceber, eu fui me desfazendo de tudo aquilo que me trazia essa pseudo-autoridade. E aí um dia eu estava ali pedindo dinheiro para o meu marido para fazer a unha, pedindo dinheiro para o meu marido para ir no supermercado. E aí eu comecei a estudar cocriação nessa época, 2020. Lembro como se fosse hoje. Porque eu falava, gente, por que que eu tô nessa escassez do cão? Não tenho dinheiro para nada, um sofrimento horrendo. E aí eu lembro nitidamente num dia que eu cheguei no caixa do supermercado, ele falava assim pra mim: "Vai no supermercado", e eu sempre fui no supermercado, comprei, paguei e tá tudo certo, punha na sacola, enfiava no caixa, chegava em casa normal, né. E aquilo me dava, de certa forma, potência, tranquilidade. E aí ele falava: "Pode ir no mercado normal, a hora que chegar no caixa você passa, me liga e fala quanto que deu, eu faço o Pix para você". Na época acho que nem tinha Pix, acho que era transferência ainda, enfim. E eu lembro nitidamente um dia eu andando pelas gôndolas do supermercado, ouvindo a aula de cocriação que eu estava fazendo e me veio um start no caixa. Hora que eu parava no caixa para passar as compras, o movimento de ligar para ele, fazer o depósito, me colocava numa sensação muito, muito, muito ruim de imprestável, de incapaz, de impotente, de tudo que era baixo. E eu olhei e falei: "Nossa, eu tô me sentindo muito mal diante dessa situação". E aí ele liguei, ele fez e tá tudo certo, e ele se achando maravilhoso porque ele estava fazendo isso, porque eu estava precisando dele, eu pedia algumas coisas para ele, coisa que eu não fazia, né. Eu tinha um problema, eu ia lá e eu já resolvia e eu me virava. E aí eu liguei para ele e tudo, aí quando chegou em casa à noite eu falei para ele, eu falei: "Meu amor, preciso conversar com você uma coisa. Isso aqui está fazendo com que eu me sinta de tal e tal e tal maneira. E isso está fazendo com que eu me sinta pobre, escassa e extremamente incapaz. A gente pode mudar isso?" E ele olhou e falou: "Claro, podemos. Como que você acha que é legal fazer?" E eu fui, coloquei 3 opções e ele escolheu uma das 3 opções. Olha como isso é feito com equilíbrio. Não é feito com "eu acho que tem que ser assim, isso não está bom para mim, nós temos que mudar isso daqui, porque eu estou me sentindo tal e tal". É uma comunicação violenta, percebe? Enquanto uma comunicação alinhada com a autocompreensão, sou eu que estou me sentindo. Ele está se sentindo o máximo, quem está sentindo o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido sou eu. Como eu posso fazer para melhorar isso aqui? Eu não preciso agredir ele, eu preciso só resolver o meu sentimento. E a partir daí eu fui me reposicionando, não como submissa, mas estando debaixo da mesma missão, que era fazer com que a nossa família fosse mais homogênea, que eu me sentisse mulher, que ele se sentisse homem e que a nossa família ficasse inteira. E aí, hoje, a gente, assim, eu não digo que a gente é 100%, não somos de jeito nenhum. A gente tem um montão de coisa para aprender todos os dias,
Mas nesse lugar, assim, lá em casa, hoje as coisas são muito tranquilas. Eu consigo falar para ele: "Ó, aconteceu isso, eu senti isso daqui". Isso é vulnerabilidade, né. Então eu senti isso. Como você se sente com isso? E aí ele fala: "Ah, pra mim normal, porque é masculino, reto, preciso, objetivo. Pra mim não é normal". Aí a mulher vai com o caracol: "Porque tal hora que aconteceu tal coisa", e você que é homem, tenha tolerância de escutar. Porque esse é o problema, o homem é muito objetivo e ele não tem tolerância de escutar, né, o homem vai, coloca o aparelho no mudo, assim, a mulher tá falando e ele tá assim, ó, Só acenando com a cabeça. e no final ele fala o quê? "Tá, e o que que você quer fazer?". Por quê? Porque ele não ouviu nada, ele só quer resolver, né. Então entenda, e eu acho que essa é a maravilha do entender de pessoas. Entenda como é o comportamento do seu marido, entenda como é o comportamento da sua mulher, entenda o que é mulher para você, o que que é homem para você não cair nessas armadilhas de ficar vendo o vídeo, porque o que acontece? Isso daqui, gente, tem uma função: ativar dor e provocar comparação, ponto. É isso. Exatamente. E aí eu fico me perguntando agora, com esse exemplo que você deu do supermercado, por exemplo, é muito comum hoje em dia, cada vez mais comum, mulheres que ganham mais que os maridos. Uhum. E aí eu fico imaginando, porque se para uma mulher já causa uma dor imensa, uma sensação de inferioridade gigantesca, pedir para o marido fazer a transferência no caixa do supermercado. Imagina para esse marido ter que fazer isso com a mulher, quando acontece o inverso, né. Então eu imagino Imagina. o quanto isso Olha fere olha que lindo esse esse homem. olhar, ele é um olhar empático, você percebe? Eu vou lá no lugar do outro e me coloco lá e pergunto: "Nossa, como será que ele se sente?". E aí eu posso vir de cá e falar: "Uau, como que a gente pode arrumar isso daqui?", né. Porque, um casamento, gente, entenda isso, que eu acho que se a gente entende isso numa relação, a gente entende muita coisa. Casamento é constituído por 2 pessoas diferentes, vindas de lugares diferentes, com consciências diferentes, crenças, hábitos, habilidades, tudo diferente. Essa é a maravilha do casamento. O meu marido não tem que ser igual a mim. Se eu quero um marido igual a mim, eu caso com meu irmão, porque aí ele pensa como eu, e olhe lá, tem os mesmos hábitos, costumes, nã que eu. Quando eu caso, eu me uno a uma pessoa que está vindo de outro lugar e eu estou vindo de outro lugar. E a gente se encontra aqui, certo? A partir daqui, nós vamos ter 3 vidas, não são 2. A vida do marido, a vida da esposa e a vida do casal, tá? Nessas 3 vidas, precisam ter 3 projetos: projeto da mulher, projeto do homem, projeto do casal. Precisa ter 3 caixas: caixa da mulher, caixa do homem, caixa do casal. Dinheiro da mulher, dinheiro do homem, dinheiro do casal. Quanto custa o estilo de vida que nós temos? Se a mulher ganha mais e ou eu vou precisar diminuir o meu estilo de vida, ou eu vou contribuir mais. O que que eu sofro menos? Contribuindo mais ou diminuindo o meu estilo de vida? Tá tudo ok. Decida o que vocês vão fazer. Quem vai colocar quanto? Colocou, zerou o game. Não adianta eu colocar e ficar com esse joguinho infantil de ai, porque eu faço mais, ai, porque eu nananã. Não. Eu e meu marido, a gente está passando por um processo de reforma da minha casa. Não acaba nunca, né? Aquela coisa, não É infinito, é o tão, tão é distante. infinito, um tantão distante. E aí, esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Falo que quem faz desenvolvimento pessoal e tem filhos pequenos ao mesmo tempo ganha um presente do céu. Porque você vê o desenvolvimento na sua frente todos os dias da sua vida e você tem um esclarecimento gigantesco. Eu tenho 2 filhos, um de 17 e uma de 8. Maria Luísa, uma menina, 8 anos, dentro do sistema, a mulher nasce
todos nós nascemos na esfera do feminino, certo? Então, todos nós nascemos ali na esfera da mãe, menino ou menina. Nasci, vou crescendo. Quando eu faço mais ou menos 5, 6 anos, eu vou me afastando. E aí eu percebo, tem outro sexo aqui, ó. Esse é diferente dessa. Tanto que 5, 6 anos é a idade do olho da criança que pega na parte genital do corpo, porque ali ele entende, putz, tem um homem, tem uma mulher aqui. Isso aqui é diferente disso daqui. Deixa então ver como que é isso daqui. Aí a gente se afasta e observa, tem 2. Aí deixa eu ver como que é esse lado aqui masculino. Aí vai, seja menino ou menina, mais ou menos perto dessa idade, 8 anos, de 5 a 8 até adolescência, pré-adolescência, vai lá ver como que é o masculino. Viu como que é o masculino? O menino fica, a mulher volta. Se não tiver masculino potente, o menino volta também. E é aí que acontece uma grande confusão. Mas aí, Maria Luísa está nessa fase de ver esse negócio aí. Aí compramos uma geladeira maravilhosa, colocamos até nome na geladeira, que chama Juliana Geladeira, porque ela faz um monte de coisa, não sei o quê. Maria Luísa, quem pagou? Meu marido. Ele me chamou, vamos lá ver uma geladeira? Vamos, não sei o quê. Gostou? Gostou? Comprou, pagou. Quando chegou em casa, Maria Luísa falou assim pro meu marido: quem comprou a geladeira? Você ou minha mãe? E eu não fiz nada, fiquei quietinha parada e fiquei observando. Ele falou: nós dois. E aquilo me encheu de alegria. Parece muito pequeno, mas é muito grande, porque aí você vê o que que é unidade num casamento, união e unidade. Não existe medir força. Estamos todos trabalhando em prol de um denominador comum, que é fazer esta casa e esta família multiplicar, prosperar, todo mundo junto. Aí teve um dia que eu falei pra ele, eu falei: "Putz, tô me sentindo meio culpada, né, porque não consigo nesse momento da vida ser, compatível com a sua com o seu investimento muito maior para ele sim". Ele olhou pra mim e falou: "Sem você, eu não ia conseguir". Eu só consigo porque você me alicerça nisso, 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 nisso. Aí ele começou, sabe tal coisa assim, assim que eu tô fazendo que tá sendo maravilhoso? Eu não teria feito se você não tivesse me apresentado tal pessoa. Sabe isso, isso e isso que tá acontecendo? Eu não estaria fazendo se eu não tivesse ido em tal e tal lugar com você. E isso também é dinheiro. Isso também tem valor. E pronto. Aí falei, putz, tá aqui minha parte. Vesti ela, tomei isso e sustentei como sendo a minha parte. Entende? Eu vejo assim, eu acredito, né, que nós mulheres, a gente tem um pouco mais fácil essa flexibilidade, essa habilidade, na verdade, de se colocar no lugar do outro. Sim. Disso de às vezes, eu estou contribuindo mais com dinheiro, só que se eu não tivesse também o suporte do meu companheiro ou da minha companheira ali no off, no bastidor, eu não conseguiria contribuir com o dinheiro. Às Uhum. vezes eu tenho um pouco mais de sucesso profissional, mas se não fosse o meu companheiro ou a minha companheira me ajudar com os filhos, segurar também a minha bronca quando eu desabo, quando eu não tô legal, eu também não conseguiria. E eu vejo que a gente, mulher, não sei se é do nosso sexo, o porquê disso. A gente tem um pouco mais essa habilidade de se colocar no lugar do outro. Então acaba que perante essas comparações, a gente sofre um pouco menos. Eu enxergo assim. E o homem, eu acho que para ele é mais difícil ele entender, no exemplo que a gente deu, o homem que ganha menos que a esposa, o marido que ganha menos que a esposa. Ele tem essa dificuldade de enxergar beleza e valor nas outras contribuições dele, nas outras maneiras de contribuir para o funcionamento do lar. Então, aí se eu contribuo lavando uma louça, eu posso colocar isso na balança do equilíbrio. Se eu contribuo buscando um filho na escola, eu posso colocar isso na balança do equilíbrio. Se eu contribuo fazendo um jantar porque a minha esposa está chegando mais tarde porque ela está gerando mais renda, eu estou colocando isso na balança do equilíbrio. E não o oposto.
colocando isso como sendo uma disfunção do meu masculino, porque isso aqui está desequilibrado, aí vai ficar desequilibrado mesmo se a mulher começar. Então tá bom, vou trabalhar menos, vou fazer tudo, vou gerar menos dinheiro. Tá tudo bem para ambas as partes? Nós vamos parar de progredir nessa área aqui. E se tiver tudo bem, tá tudo bem mesmo, né? Mas se não tiver tudo bem, isso vai gerar um problema. Eu conheci uma pessoa, mas falou, o povo fala que dinheiro é coisa do capeta. Fica sem o dinheiro que você vai ver o capeta aparecer na sua vida, Exatamente. né? Então, é como eu vejo. E ver é óculos. Eu escolho o óculos que eu uso. Se eu quiser olhar para você vestida com esta roupa e julgar você dizendo para que que a Bruna tá de terno e gravata? Ou eu posso olhar e dizer, uau, que máximo que ficou ela de terno e gravata. É ótica, é escolha. Só que eu posso olhar de um óculos e falar: esse é o meu óculos e eu não vou mudar a minha opinião, porque eu sou assim. Ou eu posso simplesmente olhar e falar: deixa eu olhar de outra ótica. E talvez a mente julgadora, primeiro ela vai usar do recurso primal. Então, exemplo, eu vou pegar a tua roupa de novo. Se, para mim, essa vestimenta é uma vestimenta de homem, dentro dos meus arquivos mentais, do meu sistema de origem, as mulheres que se vestiam assim eram vistas como mulheres masculinas, rebeldes, eh, como falava? Tinha um termo que usava que, inclusive, elas eram proibidas de conversar com as outras mulheres, que eram mulheres que decidiram estudar, gostavam de ler, viajavam sozinhas, né? Lá nas décadas mais antigas. E aí o sistema o que que fazia? Afastava as mulheres dessa mulher. Então, se essa história vem sendo contada no meu sistema, eu vou olhar, a primeira base que eu vou usar é a base primal, que é a que eu aprendi também fazer esse julgamento. E depois eu vou usar a base secundária. Então, é adquirir novos conceitos, adquirir novas crenças, novas formas de ver, comprar óculos novos a partir de vários olhares, para que eu consiga construir o olhar mais gentil, o olhar menos julgador, o olhar mais equilibrado das coisas, né? Aquela frase: "Conheceis a verdade e a verdade vos libertará". Qual verdade? Todas. Quanto mais verdades eu puder conhecer, mais livre eu vou ficar de julgar, mais eu consigo compreender o outro, Uau! não Ela é? arrasa, ela arrasa. Que Arrasa bom. muito essa Dre Santos. Odrê, e o que que você acha, você que acompanha, né, mulheres empreendedoras que estão, em ascensão de carreira, você acha que muitas vezes esse olhar com esse óculos de que a mulher precisa cuidar dos filhos, ficar em casa, ser apenas essa parte emocional do relacionamento. Você acha que esse tipo de óculos, ele faz com que as mulheres tenham mais dificuldades de se desenvolver em uma carreira de empreendedora, de empresária, ou você acha que não tem relação mais, que a gente já está um pouco mais evoluído e que isso já não pesa tanto para a mulher quando vai fazer as escolhas dela? Nós estamos vivendo um momento de cansaço social. A sociedade está cansada, porque esse movimento do feminino, nós nos dotamos muito de energia masculina, tá? Porque sair para caçar é da energia masculina. Eu tenho um pouco de energia masculina em mim, mas se eu ficar só nela, eu vou adoecer. Então, o que está acontecendo? Inclusive, para quem gosta de rede social, vai entender isso muito bem. Existem os termos atuais que é esposa troféu, né? Por que que isso está acontecendo? Porque a sociedade está cansada, né? Cansou, os sistemas adoeceram mesmo. Por quê? Uma mulher que ela saiu de dentro de casa e o homem também saiu ou faltou esse masculino, quem mais sofreu foram os filhos, porque eles ficaram órfãos teoricamente, né?
Para quem tem um pouco mais de habilidade, conhecimento, rede de apoio, isso daí fica um pouco mais tranquilo. Mas se a gente olhar, essa não é a realidade do nosso país como um todo, né? Eu sou uma mulher de periferia, que nasce na periferia, vive na periferia, até muito adulta já. Então, a realidade que eu vi de perto, ela é muito diferente da que eu vejo hoje nos ambientes que eu frequento atualmente, né. Então, acontece muito, os filhos órfãos, eles vão ser adotados pelo tráfico de drogas, vão se tornar, viciados ou vão se render para pra pornografia, ou vão, às vezes, iniciar uma vida sexual muito cedo e as meninas vão engravidar, e isso aumenta a demanda de famílias com ausência de masculino, porque é um menino que ainda não consegue ir ali fazer aquela função. Então percebe como Uhum. a nossa sociedade vai adoecendo? E aí o que que acontece? Quando a gente começa a olhar diferente e ver que esse feminino, ele de certa forma fez essa falta, né, e isso pode até gerar vários olhares e julgamentos e tá tudo bem, cada um vai sentir e acolher de acordo com a sua própria dor, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para dizer de um ponto de vista social. Quando a gente sente muito essa falta, a sociedade sozinha vai buscar um jeito de equilibrar isso. Então começa a se ver que as mulheres estão adoecendo, que os relacionamentos estão acabando, as mulheres não querem ter filhos, nunca se viu tão tantas mulheres falando que não querem ter filhos, porque elas querem continuar essa esse formato do sair, do prosperar, do fazer, né, e tal. Só que dentro do consultório eu também vejo muito isso. Eu tenho muitas mulheres que são mães tentantes, que fizeram, e agora chegou uma hora em que elas querem ser mães. Só que o tempo passou e biologicamente isso já não é mais possível, sabe? Por quê? Porque a gente olha para o que a mídia está dizendo e tal, e a gente começa a seguir o efeito manada, né? E indo o efeito manada, todo mundo que ser mulher que faz e realiza. Agora vem o efeito manada ao contrário, todo mundo querendo virar mulher troféu. Tanto que tá super na moda, ficar o dia inteiro de roupa de ginástica, porque isso fala que você é uma mulher troféu, porque você tem a facilidade de não trabalhar. E virou moda mesmo. Eu estava conversando eu gosto muito da moda, porque a moda ela mostra muita coisa pra Uhum. gente. Moda não é roupa. Moda é observação de comportamento social. Falaremos disso no próximo episódio do Boca a Certo? Boca. Logo, o que que você vai falar? É a Thaís Arantes, ela é proprietária da AIO, uma Hã, loja de moda alternativa arrasou. aqui de Brodowski, que veste, essa moda ela não veste corpos, ela veste identidade. Perfeito. A moda, ela faz isso, ela nada mais faz do que observar o comportamento social. No comportamento social, ela vê o que a sociedade está pedindo, o que que o comportamento humano está pedindo, e ela vai desenvolver para que as pessoas consumam. Ponto. Essa é a função da moda. Então, quando a gente vai observar a moda nesse lugar, a gente vai entender que a sociedade já está querendo fazer um movimento contrário. Outro detalhe, nas harmonizações faciais. Veio uma demanda gigantesca. Coloca malar, aumenta o maxilar aqui. Por quê? Esse malar, esse zigomático largo, pontudo, é energia de ação. Automaticamente eu tenho mais energia masculina. Feminino, um rosto feminino, ele é mais arredondado, tem aqui, isso daqui tem mais ausência, né? E aí, querem mulheres que são mais masculinas. Enfia malar, coloca não sei o quê, puxa o queixo para frente, porque essa mulher Contorna a vai ter mais mandíbula. ação. Contorna a mandíbula. Aí o que que acontece? Veja a Anitta. A Anitta é uma mulher visionária. Ela é a pessoa que vê o que o mercado quer e ela vai ali e atende a demanda do mercado, porque a função dela é vender aquilo que ela propaga, certo? A Anitta, olha lá para ela.
tira malar, coloca rosto mais arredondado, puxa um pouquinho, transforma esse rosto numa energia muito mais feminina, porque é o que a sociedade está querendo agora. Se você não se conhecer, se você não souber o que você quer, para que você quer, para onde você está indo, você se perde a cada virada de estação. Eu já citei isso aqui no Boca a Boca, o livro do Simon Sinek. Uhum. Comece pelo Comece pelo porquê. porquê. Se você não conhece o seu porquê, você vai acabar seguindo o porquê de outra De pessoa. outras pessoas. Exatamente isso. Então, entenda para que você está fazendo. Se você estiver fazendo porque está todo mundo fazendo, deixa eu falar uma coisa que a sua mãe já dizia, e aquilo que é, como fala? Não é banal, é clichê, né? É o óbvio precisa ser dito. Você não é todo mundo e a sua mãe já falava que você não é. Só que você não quer ser todo mundo, mas todo dia faz tudo igual a todo mundo. Porque ser você mesmo causa desconforto. Total. Quando tá todo mundo igual. Exato. Você precisa suportar. Quando é todo mundo igual, ser você mesmo é um ato de resistência. De resistência, é verdade. É muito difícil em uma sociedade, em um Instagram, que tá todo mundo postando no mesmo formato, com as trends. As trends do Instagram é isso, é para padronizar. Padronizar. Exato. Padronizar o público para que todas as pessoas façam exatamente a mesma coisa. E quando você é o diferente, é o extraterrestre aí nessa história, é muito desconfortável. Então é isso. Se você quer, se para você é bom, confortável, gostoso e não te causa nenhum problema emocional ser uma mulher troféu, que o seu marido paga todas as contas e você é responsável pelos filhos, supermercado e tudo mais, e isso para você é gostoso, confortável, faça e tá tudo bem. Se para você sair de casa, trabalhar, fazer dinheiro, fazer quantidade, te faz feliz, te faz bem e dentro da sua casa também tem equilíbrio, faça também, né? Mas só que hoje em dia, para se vender métodos, faça tudo, sabe? Então, eu falei isso essa semana com uma pessoa que eu amo muito. Eu falei assim: eu penso que o meu excesso de consciência fez com que eu deixasse muito dinheiro na mesa, porque eu não consigo olhar para uma coisa e colocar aquela coisa só como uma coisa para fazer doer em você até que você pense que a única alternativa que você tem sou eu. Eu não é de mim, sabe? Então, eu vejo isso o tempo todo. É só abrir a rede social. Eu falo que tem lá os gurus da motivação fajuta que vendem solução para tudo, O tempo enquanto todo. a vida deles é um caos. É. Hoje em dia tem mentoria para tudo Para tudo. também. Uhum. Para tudo que você procurar, vai existir um mentor que, na maioria das vezes, né, e muitas das vezes está vendendo status. E a galera vai lá, deixa de seguir o seu porquê É. para tentar imitar aí um estilo de vida que muitas vezes nem é de verdade. É essa história do movimento pós-moderno, né? As pessoas começaram a medir as outras e nivelar sucesso a dinheiro, sucesso a status social. E não, isso pode ser uma das coisas que a gente alcança com o sucesso, né? Mas hoje em dia são pessoas fingindo ser, fingindo ter, alugando, gastando o que não tem, fazendo cenários milionários, caríssimos, e quando você vai ver aquela pessoa não é aquilo. Ela nem conquistou aquilo para te vender aquilo, né? Quando eu falo de prosperidade, por exemplo, eu hoje me considero uma pessoa muito próspera. Baseado no quê? Baseado de onde eu vim e como eu era. Então, para mim, eu sou uma pessoa muito próspera. Se eu me comparar a quem é multimilionário, talvez isso não ecoe assim, ou talvez eu também
perca a minha autoconfiança de prosperidade. Mas quando eu me comparo a mim mesma no passado e vejo o quanto eu tenho hoje dentro de mim, de consciência, de conhecimento, de sabedoria, de desenvolvimento como pessoa e de todo mundo que está ao meu redor, eu posso me sentir sim uma pessoa próspera. Então, as pessoas confundem tudo muito, né? "Ai, fulano, você viu como que fulano é próspero?". Então, por exemplo, as pessoas chegam e falam: "Ai, como que tá seu filho?". "Ai, tá muito bem, tá estudando em tal faculdade, se formou em tal coisa". Gente, isso não é tá bem, isso não é estar bem, né. Meu filho sim, está bem de saúde, está maravilhoso, está feliz, ele está muito feliz. "Ah, é? E ele faz o quê?". "Ah, ele é advogado, ele é dentista". Para Então mim, percebe? o sucesso ele tem mais a ver com como você se sente do que aquilo que você mostra, que você tem, que você aparenta, né. É. O sucesso ele é isso. Uma vez eu ouvi algo numa palestra e eu achei achei muito bonito. Nós já nascemos para o sucesso, nascer é um sucesso. Tanto que quando um bebê sai, ele chora e faz isso, né. Então nascer é um sucesso, viver é um sucesso, só que depende de como eu estou vendo. Se eu ver que eu sou um fracasso, eu vou ser um fracasso. Se eu achar que lavar a louça é um fracasso, isso faz de mim um fracassado, né, tá. Napoleão Hill fala isso ali na filosofia do sucesso de Napoleão Hill, no começo ele fala: "Se você pensa que é um fracassado você vai ser". Uau! Entende? Então tudo, o segredo de tudo está na mentalidade. Começa pela sua mentalidade, porque senão você pode ganhar todo o dinheiro do mundo que você vai voltar para buscar isso. Não tem outro caminho. E é assim que a gente vai encerrar o boca a boca de hoje. Então, lavar a louça não te faz menos homem. Trabalhar fora não te faz menos mulher. O que faz você se sentir menos homem, ou menos mulher, ou mais homem e mais mulher, é a sua mentalidade e a maneira como você reage às situações e aos acontecimentos da sua vida. Eu agradeço a sua Eu que participação, agradeço, Gre foi um Santos. prazer enorme, Espero que você gostoso. volte aqui para a gente falar de muitos outros assuntos, porque essa mulher não para. Eu sou facinha, A gente. gente fala de qualquer assunto com ela facilmente. E se você gostou desse podcast, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na próxima semana tem mais boca a boca para você.